Como já foi dito, as atividades de vida prática são extremamente importantes. Então siga o planejamento, ou se você não puder naquele dia parar para fazer a atividade da vida prática que está no planejamento, a insira durante a sua semana. Tem uma lista com 70 atividades que eu vou colocar. Vai ticando, vendo qual você já fez, porque elas são importantes. Com elas, a criança desenvolve a ordem, a concentração, a autonomia, a independência, o foco, além de preparar esse corpinho para a escrita. Então tá preparando, tá fortalecendo o braço, tá fortalecendo o punho, tá fortalecendo a mão, os dedos, tá? Para que depois ela possa segurar o lápis e fazer a escrita. Então, a gente começa com os sólidos, né? Com o transpor os sólidos com materiais maiores, né? Então a gente vai começar com esse aqui, né? A criança vai fazer o transpor e depois vamos chegar até, né, no processo, vamos chegar até a pinça pequenininha. Essa atividade é feita na mesa. Convide a criança a se sentar do seu lado, né? Tenha os utensílios que você tiver em casa, os potinhos que você tiver em casa, e um pegador de macarrão. Você vai utilizar macarrão seco, né? Macarrão que não está pronto. E depois ele pode ser utilizado, tá? Você primeiro demonstra para a criança, sempre da esquerda para a direita. Feito isso, você convida a criança a trabalhar com o material. Hoje nós faremos uma variação do material barras vermelhas. Eu estou usando as barras vermelhas em miniatura, mas você pode utilizar as barras vermelhas que você tem aí na sua casa do material em PDF, tá bom? Então, primeiro, você vai mostrar duas imagens para a criança e você vai fazer a primeira. Escolha uma delas, vou escolher o labirinto. Vou reproduzir observando essa imagem. Essa atividade desenvolve o foco, desenvolve a concentração, desenvolve a coordenação motora e desenvolve o olhar dessa criança. Feito o labirinto, você convida a criança se ela quer fazer. Se ela quiser fazer, você desmonta para que ela possa explorar com o material. Semana passada nós trabalhamos com as barras vermelhas e azuis até o número 5, certo? Hoje nós vamos continuar e vamos até o número 10, tá bom? Da mesma maneira, perceberam que eu fiz aqui, estou usando o material de vocês, tá? Eu só plastifiquei. Ele ajuda muito quando a gente plastifica porque ele dura muito mais tempo, fica mais durinho e gostoso de usar, tá bom? Então vamos lá, da mesma maneira você vai pegar o 1 e fazer da mesma forma que fizemos semana passada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, você pode retirar alguns. Por exemplo, vou pegar o 7 e o 9. E pergunto à minha criança, qual tem mais? Este, 9. Posso fazer esse trabalho com esses aqui, por exemplo, também. 6, 7, 9. Dos 3, qual tem menos? Qual tem mais? Qual é este? 7. Cesta com objetos classificados para nomear, tá? Pode ser uma cesta com mais objetos, uns 5 ou 6 objetos, eu escolhi 3. Pode ser até 6, depende também da criança, tá? Do quanto a sua criança já sabe aquela nomenclatura. A gente vai trabalhar basicamente a nomenclatura, tá? Então não precisa ter nada escrito, são só os objetos e a gente vai nomear. Então pode ser uma cesta com utensílios da cozinha, você pode escolher um tema e trabalhar com esse tema, né? Então pode ser com animais selvagens, animais aquáticos, materiais escolares, utensílios da mamãe, enfim, frutas, o que você quiser, tá bom? Eu escolhi os animais aqui, então você precisa da cestinha e dos seus objetos nessa cesta, mas elas têm que ter uma relação entre elas, tá bom? E aí você só vai apresentar a criança. Então vai retirar da sua cesta e colocar no tapetinho nomeando. Girafa, zebra, elefante. Dependendo do quanto sua criança já conhece dos animais, você pode pedir para que ela fazer a lição dos 3 tempos para que ela repita qual é o animal, se ela ainda não reconhece. Então, por exemplo, me aponte a girafa. Me dê a zebra. Qual é este? Elefante. E aí você guarda na cestinha e convida a sua criança para repetir a atividade. Essa atividade de hoje, os pais têm um pouquinho de receio, às vezes, de apresentar a tesoura para a criança, né? Mas não tenha medo, não tenha receio. É muito importante que a criança saiba utilizar esse instrumento, que ela crie essa habilidade do recorte, tá bom? Então, se a sua criança já tem ali por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, pode oferecer, desde que seja, né, você vai orientar, você vai apresentar e pode deixar, porque é bem importante. Conheço crianças que 5, 6 anos, 7 anos, a criança já tem essa idade e ainda não desenvolveu essa habilidade, tá? Então, primeiro de tudo, busque uma tesourinha que caiba na mãozinha dessa criança, que seja proporcional. No meu caso, teria que ser maior, né? Apesar da minha mão ser pequena, teria que ser maior. Essa tesoura não pode ter ponta, né? Para não machucar a criança. E para essa primeira atividade,
você vai cortar tirinhas de papel, tá? Pode ser papel colorido ou revista. No meu caso, eu escolhi pela revista. Por quê? Porque a criança está aprendendo, então ela precisa que esse desafio seja cumprido e que ela não se sinta frustrada por não concluir a atividade. Então, tirinhas de papel ajudam muito, pois com um abrir e fechar de tesoura, ela já consegue concluir o que ela precisa, que é esse recorte, ó, um recorte inteiro, tá vendo? Vou deixar cair aqui só para que você possa ver, tá? Então, com os recortes que ficam, né, a gente vai guardar numa cestinha e vai utilizar esses recortes, esses papeizinhos, num outro momento, quando a gente for utilizar a bandeja de colagem, tá bom? Então, como eu disse, não tenha receio, faça, apresente. Tem uma outra possibilidade também, que é utilizar canudinhos de plástico, né? Que a criança recorte da mesma maneira, né? Pois ela conclui ali com um corte, ela já consegue separar. Você separa esse material para que no outro momento ela faça um colarzinho. Fica bem legal.